Glória a Deus, glória a Deus. Meu amigo, meu conterrâneo, para quem não conhece, morávamos em Boca da Mata, Alagoas, e estou muito feliz de poder ele estar aqui conosco. Já faz alguns anos, algum tempo, que eu tento trazer para cá, para a nossa igreja, mas devido à agenda, os compromissos, mas aprova a Deus dele estar aqui nessa noite. Amém? Estou na expectativa muito grande daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Estenda suas mãos, vamos orar pela vida desse servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor Deus, a vida do teu servo, a vida do pastor Ricardo, Senhor Deus, a sua casa. Senhor, eu quero louvar ao Senhor, louvar pelo teu Espírito Santo, Senhor, por tudo que o Senhor tem revelado sobre a vida deste homem, que o Senhor tem feito sobre a sua vida, sobre o ministério Peniel, Senhor, sobre os seus filhos. Deus, eu só tenho a agradecer nessa noite, Senhor, e pedir ao Senhor, cobre o teu servo, a casa dele. Deus, em nome de Jesus, renova a sua vida física, Senhor, a sua estrutura, porque tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor, está pronto, Senhor. Deus, destampa os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a tua voz, para que nós possamos, Senhor Deus, continuar ouvindo, Senhor Deus, a tua palavra. Todo mal, toda, Senhor Deus, seta maligna, nesta noite cai fora deste lugar, e a palavra, Senhor Deus, que está revelada, que é revelada, profética, Senhor, que nós possamos praticá-la nessa noite. Ninguém saia do mesmo jeito, Senhor. Continua falando conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A igreja me ouve bem? Digam amém. Saudação de paz ao coração da igreja. Que bom, é honroso estar convosco dentro desta oportunidade. Louvado seja o Cristo que vive e reina para todos sempre. Santos de Deus, enquanto nós detectamos o texto bíblico em pauta, onde está embasado a temática desta linda festa, quem sabe onde está situado o texto base desta festa? Vamos lá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Eu acredito que está projetado aqui. Rapidamente eu preciso fazer uso de algumas palavras, semear algumas palavras de agradecimento a Deus, em princípio pela vida, a existência desta casa de oração, a existência desta igreja. Eu quero louvar a Deus pela existência desta casa de oração, assim bem como aos líderes desta casa, que trata-se do apóstolo Jefferson, juntamente com sua digníssima esposa, pastora Sandra, e o nosso amigo que aqui já nos antecedera, o pastor Elielson, a quem carinhosamente chamamos de pastor Eli. Te amamos. Deus, Ele é o Deus dos reencontros. Como ele bem disse, somos do mesmo estado, da mesma cidade, e aqui na megalópole brasileira, na grande São Paulo, Deus fez nos encontrar, e eu fico feliz porque ele está servindo a Deus cheio do Espírito Santo. Amém? Ao departamento em pauta, que está na realização dessa festa, parabéns, linda festa, que Jesus seja louvado sobre a vida de cada componente desse departamento. Vocês são demais, estão arrebentando. Glória a Deus por isso. Amém? Pois bem, senhores, o texto nos diz assim. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os irmãos sentem dando glória ao nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Queridos, observamos que estamos aqui unidos e estamos aqui reunidos para juntos nos alegrarmos no mesmo Espírito, o Espírito de Deus, e para adorá-lo, louvar ao seu santo nome. Nós aqui já sentimos de fato a presença do Santo Espírito do Senhor. Ainda assim, tem o céu alguma coisa para realizar em nosso meio. Observe que o texto que estamos a tratar, uma das epístolas paulinas, uma das cartas de Paulo, e trata-se de um tema de muita importância, principalmente nos dias atuais. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois bem, a palavras que iremos tratar convosco esta noite, trata-se de uma palavra que pertence ao Evangelho de Jesus Cristo. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, existe um dos textos mais prolongos inserido na Bíblia Sagrada. Precisamos observar, senhores, que a Bíblia Sagrada é o único livro do planeta Terra que tem o poder de se auto-interpretar. Isso mesmo. É o único livro do planeta que tem o poder de se auto-interpretar. E quando é que ela se auto-interpreta? A partir do momento que ela traz características dela mesma. A partir do momento que ela traz sintomas de caracteres dela mesma, ao falar dela mesma, ao abordar os seus próprios pontos característicos. Observância na expressão textual. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Observe que a própria palavra está a falar dela própria, está a tratar dela mesma. E ela diz a palavra de, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, que tem o poder de penetração até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. A palavra que estamos tratando esta noite não é uma palavra no âmbito filosófico ou sociológico, não é uma mera escrita dentro de um trabalho literário. A palavra que estamos a tratar convosco esta noite trata-se da palavra de Deus, aquela que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Pois bem, esta palavra tem o poder de entrar na vida do homem e transformar por completo. Nós estamos aqui unidos e reunidos para cultuarmos, para sentirmos Deus, para sermos carregados do seu Santo Espírito. Eu aposto que não tem uma aqui esta noite que deseje sair da mesma forma que aqui chegou. Todos nós que aqui estamos desejamos adorar, sentir e receber na nossa alma o carimbo do Espírito Santo esta noite. Ninguém vai sair daqui da mesma forma que chegou. Observe, senhoras e senhores, que quando aqui nós estamos e nos reunimos, nós, os crentes, alguns são comuns, outros se recusam a ser comuns. Eu não sou da classe que aceito ser um crente comum nesta terra. Eu preciso ser um crente anormal, que sai de casa para chegar no culto e entrar no culto. Não basta apenas vir para a igreja, eu preciso entrar no culto e sentir a presença do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós, os crentes que acreditamos no mover do Espírito do Senhor Deus, que acreditamos em cura, em movimento do Espírito, em batismo com o Espírito Santo, acreditamos no poder do Senhor.
nós chegamos no culto e somos estimulados, ensinados, orientados, discipulados a dar glória a Deus. E às vezes nós nos perguntamos se estou passando numa prova terrível, estou passando por uma dificuldade cuja fase dessa dificuldade parece que não termina. Eu tenho uma notícia para você: a partir de hoje, este processo que você está a passar, o céu está colocando um ponto final. Tem algo de Deus que está prestes a acontecer ainda aqui esta noite. E por que nós chegamos num culto como este e nós somos orientados segundo a Bíblia, estimulados e discipulados, senhores, a dar glória ao nome de Jesus? Crente que está na bonança, tomado por um processo de alegria, ele diz glória a Deus. Mas aquele principalmente que está na prova, ele também diz glória a Deus. E o inferno fica confuso, porque ele diz: aquele ali está na bênção e está dando glória a Deus, mas aquele ali está numa prova terrível e mesmo assim continua dando glória a Deus. Saibamos, senhores, o motivo à luz da Bíblia, o porquê que eu não posso ser comum. E ao chegar no culto como este, em um congresso tão lindo como este, eu preciso abrir a minha boca e dar glória a Deus. Sabe por quê? Eu já te explico. A palavra transliterada para a língua portuguesa é glória, mas quando nós vamos para o original do Novo Testamento, que é o grego, a pronúncia é doxo ou doxal. E a palavra doxo do grego significa presença aqui, presença aqui, presença aqui. Todas as vezes que eu trago a pronúncia dentro do grego doxo Yahvé, eu estou dizendo presença de Deus aqui. É por isso que quando chegamos no culto e nós falamos glória a Deus, sem saber, eu estou dizendo: eu quero a presença do meu Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero a presença de Deus. Calma, agora imagine. É por isso que o diabo quer calar a igreja, o diabo quer silenciar o crente, o diabo quer silenciar o pastor, o diabo quer esfriar alguns dentro da igreja, não é do lado de fora. Mas o Espírito Santo vem no seu mover e no seu amor, graça, paz e misericórdia, e começa a aquecer o coração de quem pensava que estava frio. E quando você dá glória a Deus, quando um crente dá glória a Deus, ele está chamando a presença de Deus para o ambiente. Ele está dizendo: eu quero a presença de Deus. Quando um crente dá glória a Deus, eu acredito que o inferno fica apavorado. Quando dois crentes dão glória a Deus, o inferno fica apavorado. Quando 5 crentes dão glória a Deus, como que fica o inferno? Agora eu te pergunto: e quando toda uma igreja? Olha para quem está perto e diz: bora chamar a presença de Deus para o ambiente. Aleluia, aleluia. Deus é tremendo, e eu quero declarar que é Deus, na pessoa bendita de Jesus o Cristo, na operação do Espírito Santo, fará coisas lindas ainda aqui esta noite. O Senhor te trouxe para tratar contigo de uma forma espetacular, dentro do tema em base que nós lemos aqui: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Senhores, o Evangelho de Jesus Cristo é mais que palavras. O Evangelho de Jesus Cristo é uma potência divina que transcende todas as limitações humanas. Em Romanos capítulo 1, verso 16, conforme nós lemos, escrita paulina, observe que ele destaca essa extraordinária força que reside no coração da mensagem cristã. Eu quero compartilhar com vocês algumas características que destacam a potência do Evangelho de Jesus. Levante a sua mão comigo e diga: a potência do Evangelho de Jesus. Perceba que o Evangelho que servimos, o Deus que nós o servimos, o Cristo que um dia
nós passamos a servir é muito mais do que aquilo que a nossa mente subhumana possa alcançar, senhores. Eu estava a estudar, a montar uma estrutura bíblica teológica para trabalharmos essa noite convosco. E o Espírito Santo foi direcionando a mim alguns percursos e caminhos. E nós nos deparamos com isso aqui. O Espírito Santo falava comigo e dizia: pregue sobre a potência do Evangelho, sobre a potência da minha palavra. E eu quero compartilhar com vocês sobre a potência divina. O Evangelho não é uma invenção humana, é a expressão do propósito divino. Não se esqueça que, originado do coração do Pai, manifestado na vida e sofrida pelo Filho, e aplicado ao homem pela operação do Espírito Santo. A própria palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pregador. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o cantor. Quem convence o homem, pobre, nu, miserável e pecador, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Portanto, senhoras e senhores, não adianta querermos fazer a função do Espírito Santo. A nossa função é jogar a semente. A nossa função é pregar o Evangelho. E o Evangelho por si só vai nos trazer resposta, porque o Evangelho de Jesus é uma potência. E quem serve a esse Evangelho na mão de um Deus Todo-Poderoso se torna uma potência. Manda um recado para quem está do lado e afirma, porque talvez ele tenha esquecido: você na mão de Deus é uma potência. Você na mão de Deus é uma potência. É por isso que o diabo quer te colocar frieza. É por isso que o diabo quer te afastar da presença. É por isso que o diabo quer te enrolar com as coisas deste mundo. Mas o Espírito Santo brada esta noite e diz: eu não te largo. Aleluia, aleluia. Você é uma potência na mão de Deus. Por quê, pastor? Porque você serve a um Evangelho que é uma potência. Não se esqueçam disso aqui, em nome de Jesus. O Evangelho, ele não apenas perdoa. Digam comigo assim: ele restaura. Ele restaura. Ele transforma e conduz a uma nova vida com Cristo. A potência do Evangelho. Tu és uma potência na mão de Deus. Tu e tua casa é uma potência na mão de Deus. Todo crente que estava se sentindo esfriado na fé, não orava como antes, não estava na pegada como antes, debaixo da palavra deste Evangelho que é uma potência, eu declaro uma reviravolta sobre a tua vida espiritual. Eu quero declarar saúde espiritual na vida de muitos que estão aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O Evangelho é uma potência divina, porque ele não vem de baixo para cima, ele não vem da direita para a esquerda, ele vem de cima para baixo. Lembra quando o véu do templo foi rasgado? Enquanto Jesus estava na cruz, tendo a sua carne rasgada e seu sangue escorrendo na cruz, o texto bíblico diz que no mesmo momento, lá no templo, o véu estava sendo rasgado. E o véu do templo não foi rasgado de baixo para cima. Por quê? Porque não é obra dos homens para Deus. O véu do templo não foi rasgado da direita para a esquerda ou vice-versa. Por quê? Porque não é obra da natureza. Nem o homem está apto e pode fazer isso. E a natureza não tem autorização para isso. Mas o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. É obra de Deus para o homem, é obra do céu para a raça humana. Observe que quem foi que rasgou a cruz, quem foi que rasgou o véu do templo, não foi uma tesoura. Aqui não foi ou qualquer outro tipo de utensílio ou ferramentas que você possa imaginar. Observe que quando você olha para uma cruz, de baixo para cima, de fato enxergamos uma cruz. Mas quando você olha para uma cruz de cima para baixo, você não enxerga uma cruz, você enxerga uma espada. Enquanto Jesus está na cruz, o que rasga aquele véu no templo é a palavra de Deus mediante a espada do Senhor.
É a espada do Senhor que está em ação nesta noite. É a espada do Senhor que está em ação nesta noite. Eu quero compartilhar com você mais uma questão aqui. O poder de transformar uma vida está com Jesus. Vou recapitular isso aqui. O poder de transformar vidas, de mudar pessoas, de reverter a vida de seres humanos, o poder de atuar no campo do impossível, isso está com Jesus. Mas com você está o poder da decisão. Hoje é noite de muitos decidirem aqui o que você quer para a tua história, o que você quer para a sua vida. Ou você quer Cristo, ou você serve a Baal. A palavra do Senhor, ela é específica, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é fogo que consome o maçarico, e ela nos afirma que Jesus, com Ele está todo o poder para transformar, para levantar e para salvar. Mas com você está a decisão. Com autoridade, olha para quem está perto e diz: com você tem uma decisão. Com você tem uma decisão. Esta noite do sábado, dia 31, último dia do mês, eu não vim aqui simplesmente passear. Eu vim aqui porque um dia eu decidi andar com Cristo. Eu vim aqui porque eu decidi servir a Cristo. Eu decidi servir a esse Deus que pode tudo e todas as coisas. Digam graças a Deus. Esse é o poder do Evangelho. Você não pode se esquecer algo impressionante aqui. O Evangelho é uma potência. Se é uma potência divina, também é uma potência salvadora. Digam comigo, potência salvadora. A verdadeira potência do Evangelho é revelada em sua capacidade de salvar. Isso é incrível. Isso é incrível. Vou recapitular isso aqui para vós outros ainda. A verdadeira potência do Evangelho é revelada em sua capacidade de salvar. O único que pode de fato salvar o homem da desgraça do pecado e da condenação do inferno é o poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Jesus quem salva. Em mais ninguém consiste o poder da salvação. Quando Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo pela manhã, observem, senhores, que neste intervalo de tempo de 3 dias, o céu não está parado, o céu está em movimento constante. O Senhor Deus desce no mais profundo do abismo. Em uma expressão teológica, chamamos que Jesus desceu ao mais profundo do coração da terra. E quando ele desce, com um propósito, tomar as chaves da mão do diabo. E ele chegando no inferno, observe que nem a casa do diabo é ele quem manda lá. Quem manda lá é Jesus. Existem 2 chaves que Jesus tomou da mão dele. Quantas chaves? Compartilhe conosco quantas chaves. Quais são elas, por favor? Quais são elas, por favor? Chave da morte e a chave do inferno. Jesus toma da mão dele quantas chaves? Quais são elas? Chave da morte e chave do inferno. Imagina o Senhor Jesus chegando no barraco de Satanás e está pisando forte. Agora onde é lugar de trevas é invadido pelo resplendor da luz da glória de Deus. E ele vai, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? É que aquele que morreu veio buscar o que é por direito da sua igreja. Jesus olhou para ele e disse: dá aqui. O diabo tentando esconder, dá aqui o quê? Dá aqui as chaves da morte e a chave do inferno. Por quê? Aí ele dá um brado dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem veio adorar? Deixa eu perguntar, quem veio adorar esta noite? Você não veio para mais um culto, você veio para um culto onde decidiu adorar. Da chave da morte e do inferno. Porque a chave da morte é porque tudo está no comando, no controle do Senhor Deus. Nasce
quem Ele permite nascer. Morre quem Ele permite morrer. A morte só vai aonde Ele permite. A morte só alcança aonde Ele permite. Aonde Ele não permite, a morte não vai passar. A morte não vai tocar. A morte não vai pegar. Porque existe um Deus que tem o comando de todas as coisas. E por que o inferno é habitado por Satanás e seus demônios? Ou pelo menos foi criado para eles. E por que Jesus toma da mão dele a chave do inferno? Porque até o lugar que ele habita, não é ele quem manda, é Deus quem manda lá. Deus manda nos céus, digo amém. Deus manda na terra. Deus manda no profundo da terra. Salmos 24, do Senhor Deus é a terra e toda a sua plenitude. Pois bem, o Senhor Deus dá um brado e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus pega e ele, ao terceiro dia, ressuscita. Agora está ressurrecto. Jesus, ao ressuscitar, de imediato ele não ascende aos céus. A palavra ascender significa subir ou subida. Ele não sobe, ele permanece ainda na terra, ressurrecto, no espaço de 40 dias. Quantos dias? E no espaço de 40 dias, Jesus teve 12 aparições. 12 aparições. E a partir daí, Jesus conclui o seu ministério terreno, até ascender ou subir para o céu, para o Deus Pai. Agora os irmãos precisam entender comigo que o Evangelho de Jesus Cristo é uma potência salvadora. Ele salva do castigo do pecado, liberta do domínio do pecado e eventualmente redime da presença de Deus. O Evangelho não apenas perdoa, restaura, transforma e conduz uma nova vida com Jesus Cristo de Nazaré. Por sua vez, o Evangelho de Jesus é uma potência. E sendo uma potência como ele é uma potência não apenas municipal, não é uma potência estadual, também não é uma potência apenas limitada em um país, em um solo territorial. O poder do Evangelho de Cristo, ele é universal. O poder do Evangelho aqui é o poder do Evangelho na área do Nordeste. O poder do Evangelho na área do Nordeste é o mesmo poder no Sudoeste. O poder do Evangelho de Cristo aqui na República Federativa do Brasil é o mesmo evangelho de poder no continente sul-africano, no continente europeu, no continente asiático e assim sucessivamente. Agora perceba comigo, quando Paulo se converte, Jesus pega ele no caminho de Damasco. Aonde? Todos que estamos aqui, não foi você que veio atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás de você. É o Senhor quem vai atrás, porque o Evangelho de João nos afirma: não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. É o Senhor quem te escolheu e te trouxe para servir esta noite. Senhores, preste-me bem atenção. Nós não queremos e não vamos nos dobrarmos e servir a um Cristo que estão pintando aí fora. A sociedade e alguns figurões da sociedade estão pintando um Cristo aí fora, um Cristo ilusório, aonde você pode servir a Cristo e depois fazer o que você quiser e está tudo certo. Isto não é evangelho. Evangelho é tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir ao Senhor da glória. Nós não vamos deixar com que pintem o nosso Cristo de Nazaré. Nós não vamos deixar com que pinte o nosso Jesus da Bíblia como o Cristo que eles querem. O meu Jesus Cristo, ele vive para todos sempre e ainda requer compromisso da sua igreja com a sua palavra. Toda a igreja, por favor, digam após mim: Deus quer compromisso. Agora, todo homem e toda mulher de Deus precisa ter essa consciência. Nós fomos chamados por Deus para ter compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra.
Vou recapitular a vós outros. Nós somos chamados por Deus para ter compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Olha para quem está perto com autoridade e pergunta: tens compromisso? Ter compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra não é vir a um mero culto no meio da semana. Nem todo mundo que está dentro da igreja significa, senhores, que tenha compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Precisamos retornar à palavra de Deus e buscar em oração o fervor do Espírito, porque queremos morar no céu. Quem deseja o céu? Quem deseja o céu? Quem deseja o céu? Deixa eu perguntar: quem deseja o céu? Aleluia! A igreja está muito preocupada nos dias atuais. Está focada em demonstrar. Quem está a me ouvir, digam amém. A preocupação da igreja nos dias atuais, a preocupação da grande massa, senhores, a preocupação do grande índice daquilo que dizem ser igreja de Cristo, não é o que deveria ser, é em demonstrar. Demonstrar o quê? Demonstrar ser santo. Santidade não é para demonstrar, é para viver. Levante a mão comigo e diga: espiritualidade é para viver e não para se mostrar. A igreja de Jesus tem que parar de se preocupar em mostrar e tem que se preocupar em viver e ser na presença dele. Quem sente a presença dele aqui? Nunca foi tão difícil pregar o evangelho como nos dias atuais, porque tem mensagem para tudo e para todos os gostos. E quando o pregador, o pastor, prepara o sermão em oração e assume o púlpito no domingo à noite para pregar para o rebanho de Deus que está sob sua responsabilidade, coitado do pastor, se não tiver Deus na vida e conhecimento bíblico, passa vergonha. As igrejas dos dias atuais se preocupam muito em demonstrar status, demonstrar espiritualidade, demonstrar que pode, demonstrar que é. Mas ao invés de se preocupar em demonstrar, nós devemos nos preocupar em melhorar todos os dias. Dá para melhorar um pouco mais na presença dele? Vamos mexer com quem está perto e pergunta em nome de Jesus: dá para melhorar na presença dele? Dá para melhorar na presença dele? Dá para melhorar na presença dele? Gente, nós estamos em uma festa, estamos em um congresso, aonde o tema é: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E parece que com minhas ações eu estou me envergonhando, mas eu quero mostrar para Satanás que mesmo nos dias atuais ainda tem jovens, ainda tem homens, ainda tem mulheres, ainda tem pessoas aqui dentro que não se envergonham. Enquanto isso, você, por favor, adora o Senhor. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Ao invés de focar em demonstrar, eu preciso focar em melhorar. Eu tenho que melhorar o meu comportamento, o meu testemunho. Eu tenho que melhorar na oração. Eu tenho que melhorar como pai, como filho, como amigo, como vizinho. Eu tenho que melhorar como adorador. Eu pergunto a você nesse sábado à noite, noite de congresso, tem como pegar uma chave de fenda e ajustar a nossa vida esta noite, tentando melhorar e não em demonstrar? Tem gente que não tem nada a ver com aquilo, mas posta porque não quer melhorar. A intenção é demonstrar. E Jesus está nos ensinando com uma bela palavra, que é um dos marcos da teologia bíblica, quando ele diz: e tu, quando orares, entra no teu, fecha a tua. Isso fora de intimidade com Deus.
e tu oras ao teu pai em sé, que ele te honrará em público. Quer fazer barulho? O lugar certeiro para quem te fazer barulho é no quarto fechado, no lugar secreto. Faz barulho lá, esperneia lá, grita lá, clama lá, porque o Pai vai estar te ouvindo em secreto. Mas fica tranquilo, que à medida que Ele ouve em secreto, quando resolver te exaltar, vai ser em público. Eu acredito em homens de Deus e mulheres de Deus. Eu acredito na igreja, eu acredito nos jovens. Estamos em um congresso de jovens, digam glória a Deus por isso. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história norte-americano, ele, em um dos seus documentários, ele faz uma narrativa e compartilha uma experiência espiritual que vivenciou. Ele, orientado por Deus, estava num período de oração, orando por todas as bandeiras que representam os países do mundo. E passou por uma, passou por duas, passou por algumas. Quando chegou na bandeira da República Federativa do Brasil, ele parou, arregalou os olhos e ficou por alguns milésimos de segundos e minutos, olhando com os olhos arregalados e atencioso para a bandeira do Brasil. E no documentário, em sua narrativa, um dos jornalistas, curioso, lhe perguntou: mas, pastor Billy Graham, o porquê que nesse processo de oração pelas bandeiras dos países do mundo, quando chegou na bandeira do Brasil, o Senhor abriu os olhos e ficou prestando atenção por algum minuto? Qual foi a orientação que Deus te deu? E ele disse: Deus me deu uma orientação. Enquanto eu abri os olhos e olhava para a bandeira do Brasil, Deus me deu uma visão. Fui levado em espírito a um lugar e vi como a chuva de prata caindo sobre essa bandeira do Brasil. E o Espírito de Deus me disse: sobre esta nação virá o avivamento, o maior avivamento, que vai se espalhar para o mundo. O Brasil é um celeiro de jovens profetas, aonde Deus vai te tomar, aonde Deus vai te usar, aonde Deus vai te levantar, e através de você, levante a mão, virá o avivamento para a tua casa, virá o avivamento para a tua igreja, através de você, através de você. Pega isso aqui, é através de você que virá o avivamento aonde precisa. Avivamento, avivamento. Que me dou remasso, tirimi camanda racel e de que a céu. Olha para quem está perto e fala: Deus vai te usar para trazer vida para quem precisa de vida. Deixa eu declarar, debaixo da potência deste evangelho de Jesus, Deus vai te usar para levar vida para quem precisa de vida. É a palavra quem afirma, é a palavra. O evangelho de Jesus é uma potência na terra. Aleluia. Observamos que textualmente na minha narrativa até aqui, falando da potência que é o Evangelho de Cristo, nós falamos da potência divina, da potência salvadora. Agora vamos falar da potência universal, o poder do Evangelho. Eu guerreio no campo espiritual. Como que eu luto no campo espiritual, senhores? É com armas carnais? Não, porque nunca, jamais eu irei vencer. No campo espiritual se guerreia com armas espirituais. É por isso que no Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, que era composto por 12, logo está feito a mesa do colégio apostólico. Quando Jesus o chama, Jesus libera sobre ele uma palavra, a primeira palavra do ministério do pastor Jesus, que vai ser lançado sobre os 12 homens que representam a figura apostólica. Qual que foi esta palavra inédita? Qual que foi esta palavra de abertura de Jesus para a vida desses homens? Jesus, ao selecionar, ao chamar, Jesus disse assim: eis
que vos dou poder. Observação, a palavra eis, que na verdade não é uma palavra, é uma sigla, que no grego significa, digam comigo, atenção. Aqui, diga mais uma vez, atenção. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, eis, ele está dizendo, atenção. Ele quer a atenção dos que estavam ali para a fala dele. Porque para receber algo de Jesus para a tua vida, tu tem que prestar. Ele está pregando, Jesus chama-o, reúne e diz assim, vou liberar algo sobre vocês. É a primeira palavra que Jesus libera no seu ministério para a vida deles. E Jesus disse assim, atenção, eis que vos dou poder e autoridade para vencerdes serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, ainda assim não vai lhe causar danos algum. Por quê? Porque vocês a partir de hoje é uma potência na minha presença. A partir de hoje, pessoas não entenderam, a partir de hoje vocês se tornarão uma potência na minha presença. Eu pergunto, pois oportunidade Deus me deu. Quem quer ser comum, mas em contrapartida, quem quer se tornar uma potência na mão de Deus? Você vê, presta atenção, nem todo mundo quer se tornar uma potência na mão de Deus. Aí nós nos perguntamos às vezes, por que tanto tempo na igreja? E tem crente que vive na corrida dos ratos. Permitam-me trazer a pronúncia disso aqui, corrida dos ratos. O que seria a corrida dos ratos? Eu estou em constante movimento, eu estou suando. Quem está me vendo de fora, me vê fazendo esforço, mas eu não saio do lugar. Eu te convido por intermédio desta palavra, a qual eu vos prego esta noite em nome de Jesus. Tu tens dado por Deus a oportunidade de deixar de ser comum para se tornar uma potência na mão de Deus, cheio do Espírito Santo. Só que para isto eu preciso querer. Lembra, com Jesus está o poder de transformação, com você está o poder da decisão. É você quem? A proposta é do Evangelho, mas a decisão é tua. Crente camuflado no trabalho, trabalha um ano e meio, ninguém sabe lá que tu é crente porque você se calou. Lá na faculdade te tratam como ímpio, porque nem coragem para abrir a boca e dizer glória a Deus tu tem lá dentro. Mas Deus ainda assim levanta poucos, alguns esta noite, que cheio do poder do Espírito, aonde você entrar, o Evangelho vai entrar junto com você. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. E não é por emoção, é porque eu sinto algo de Deus aqui. Levante a mão quem veio adorar. Levante a mão quem veio adorar. Levante a mão quem quer ser uma potência na mão de Deus. Quem quer ser mais um, vai continuar mais um. Mas quem quiser ser uma potência, Deus te usará. Olha para quem está perto e pergunta, fala assim, ó, eu não sei você, mas eu decidi ser uma potência na mão de Deus. Potência. Se for para ser mais um, continua, você tem a liber. Se for para viver de qualquer jeito, continua, você tem a liber. Mas se for para se tornar uma potência na mão de Deus, Deus vai te levantar com força. Deus vai te levantar com força. Falando em decidir, livro do Apocalipse, permitam-me trazer essa narrativa bíblica teológica aos seus corações. Quem me ouve, diga um amém. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20. Está escrito, mais um eis aqui. Eis, mais uma vez Jesus tentando chamar a atenção.
E a atenção que ele quer chamar aqui não é de quem está lá fora, é de quem está do lado de... Meu Deus. A atenção que Jesus quer chamar aqui não é do ímpio, é de quem é crente. Existe um pintor francês, artista, pinturas de quadros e outros métodos, outras artes, artesanatos que ele criava e ele fazia. E em um museu lá em Paris, mostrando o seu trabalho, um dos seus trabalhos, tem um quadro na parede com a figura de Jesus sentado em uma mesa, aquela popular mesa da ceia, com os seus 12 discípulos em volta ali. Só que ele faz uma pintura um tanto diferente, com um toque diferenciado que tem um sentido interpretativo imenso. Ele coloca todas as bochechas dos 12 discípulos vermelhas, juntamente com a bochecha de Jesus. E alguém olha para aquela pintura, aquela obra de arte, e fica um tanto curioso. Olha só, aqui temos Jesus com os discípulos assentado na mesa que representa a última ceia do Senhor. E tem um toque especial diferente. Jesus e os discípulos estão com as bochechas vermelhas. O que isso significa? Perguntaram para alguém que fazia parte da assessoria do pintor, e ele responde interpretando, dizendo: sabe o que é isso? É que se Jesus e os seus discípulos existissem nos dias atuais, hoje aqui, entre nós, eles teriam vergonha do que estão fazendo com a igreja brasileira, com a igreja francesa, com a igreja da Europa, com a igreja da África, com a igreja mundial. O que estão fazendo com o evangelho? E estamos aqui num congresso onde eu não me envergonho, não posso me envergonhar de um evangelho que um dia me salvou. Não posso me envergonhar e negar o nome de um Cristo que me arrancou da mão do diabo. Éramos quem? Pobre, nu, miserável, pecador. Jesus nos tirou da mão do diabo, nos deu um banho de misericórdia, nos encheu do Espírito Santo e disse: vai e prega a minha palavra, porque eu te levantei. Para não correr o risco de esquecer, até 23 horas e 59 minutos. Olha para quem está perto e diz: se tu quiser, tu sai uma potência na mão de Deus esta noite. O evangelho de Jesus, o sacrifício da cruz, foi para todo mundo, mas nem todo mundo quer. Permita-me, Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta aí. Olha Jesus, atenção gente, eu estou na porta e estou batendo. Aí ele diz assim: se abrires, eu entrarei. Eu o quê? Entrarei, cearei contigo e com os teus. Se você não abrir, eu viro as costas e me vou. Olha para quem está perto com autoridade e pergunta: já se decidiu por Jesus? Não é possível. Não é possível. Jesus, eu estou à porta e estou batendo. A palavra ceiar, permita-me interpretar mais uma rápida palavra para vocês. A palavra ceiar, dentro do contexto grego do Novo Testamento, digam comigo, momento de alegria. Mais uma vez, para não se esquecer, até 1 da manhã comendo pizza, diga momento de alegria. Quando Jesus disse assim: se tu abrires a porta, eu bato. Se tu abrir, eu entrar, cearei contigo e com os. Cear significa momento de. Ele está dizendo: se tu abrir a porta para mim entrar na tua vida, nós vamos ter juntos momentos de alegria. Momento de alegria. Mas a alegria, aqui comigo, me ouçam. Momento de alegria aqui é uma alegria diferente. Tem pessoas aí fora, porque hoje nós vamos estar na correria com os humanos. Hoje eu estou aí de encontro marcado com as minas. É porque eu estou com um lancezinho aí fora. Esse lancezinho é uma desgraça que acaba com você.
Essa alegria que Jesus nos propõe é diferente. Por quê? A alegria bíblica de Jesus não é uma alegria passageira que chega e tem data marcada para ir embora. Essa alegria significa, diga comigo, perene. Não, em nome de Jesus, você está aqui comigo. Diga perene. O que significa a palavra perene? Digam comigo, aquilo que chega para fazer morada. A alegria do mundo chega e logo se vai. Mas a alegria de Jesus chega. Chega! Para fazer morada. Queridos, você lembra quando fumavam baseado? O efeito era rápido, mas as consequências grandes. Lembra quando ficava à noite na bebida? O efeito é rápido, mas as consequências é grande. Lembra quando você era do corre e fazia as presepadas aí fora? Tudo são momentos rápidos, mas as consequências. Agora lembra tu na presença de Jesus? Eu vou terminar daqui a pouco. Levante a mão quem sente a presença do Altíssimo. Levante a mão quem se decidiu por Jesus esta noite. É noite de decisão. Aleluia. O Evangelho de Jesus é uma potência. É o que eu vos prego esta noite. E ele é suficiente para alcançar o inalcançável, inclusive o coração necessitado e suas condições terríveis. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu quero perguntar esta noite. Veja que o tempo é curto. O pastor Eli falou, pastor, até 21 horas e 30 minutos. Eu falei, é muito tempo, vai ser rápido. Já passei 4 minutos. Digam misericórdia. Aqui comigo. Aqui comigo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é uma potência para o mundo. Termino com a última aplicação. Paulo, quando se converte, ele fica um período escondido, usando túnicas para não ser percebido, porque onde Saulo de Tarso, a figura de Saulo chegava, gerava medo nos judeus, gerava medo em todo mundo. Ele fica um período da sua conversão escondido, e Deus tratando. Quando ele começou a pregar, hoje quem prega é um convertido aí, o nome dele é Paulo. Quando ele tira a túnica aqui, olharam para ele e falou, vamos fugir que esse homem quer nos matar. Não. Irmãos meus em Cristo, fui visitado pela tamanha glória do Senhor. Agora eu sou vosso irmão. Shalom Adonai. Aí os irmãos conheciam Paulo de que forma? Filósofo. Afinal de contas, Paulo foi criado e cresceu aos pés do Rabino Gamaliel, dono da maior escola filosófica grega do contexto da época. Sabia pouco esse rapaz. Além do que, poliglota, falava mais de 4 línguas. Pertencia a uma família de empresário que tinha uma fábrica de tendas, fazia usando couro de camelos e etc. Quando ele se levantou, a multidão olhou para Paulo e disse assim, vixe, vai pregar filosofia. Outro se levantou e disse, não, vai falar sobre a sociologia. Outro se levantou e disse, não, ele tem conhecimento de mundo, vai trazer uma cosmovisão aqui esta noite. Paulo vai falar sobre isto. Paulo se levanta ouvindo e disse, não, senhores, hoje eu não vim falar de filosofia, ficou para trás. Hoje eu não vim falar de cosmovisão, conhecimento de mundo, ficou para trás. Hoje eu me levantei para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A filosofia é bom,
mas não tem o poder que o Evangelho tem. A sociologia é boa, mas não faz o que o Evangelho faz. A linguagem humana, a retórica, a oratória, a palavra boa do homem é até boa, mas não tem poder de transformação. Mas se tu pregar o Evangelho, o qual eu não me envergonho dele, ele vai fazer o que você não faz. Fechando aqui, diga: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Dito, pois, estas palavras, eu pergunto dentre nós: tem alguém aqui que, ouvindo esta palavra, se decidiu ser uma potência na mão de Deus esta noite? Se levante e venha até aqui. Aplauda Jesus. Oh glória. Oh glória. Olha para quem está perto. Tu sente um pouco da graça de Jesus? O Evangelho que eu vos prego, segundo a Bíblia, é uma potência de Deus na terra. Não te calas. Assim como esta moça corajosa se levantou aqui, tem mais alguém que quer ousar e quer furar a bolha do mesmo. A tua vida não muda, todo dia a mesma coisa, o ciclo é o mesmo, a roda de amigo é o mesmo, a prova é a mesma. O Espírito Santo, por intermédio da palavra, diz: hoje eu quero romper teu ciclo, quero quebrar grilhões. Tem mais alguém aqui esta noite? Se levante, porque você é uma potência na mão de Deus e não sabia. Se levante e venha como essa moça veio na presença do Senhor. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se não tem, quero passar o microfone para quem é de direito. Você aplaude ao nome de Jesus. Queridos, permitam-me. Eu trago aqui como pastor presidente da Assembleia de Deus Peniel, cuja sede nacional fica no Jardim Ibirapuera, junto ao São Luís, vocês conhecem com certeza. Eu quero trazer e deixar aqui a saudação da nossa igreja, do nosso povo, em nome de Jesus. Amém? Pastor Aloísio, muito obrigado. Pastor Aloísio, presbítero David, pastor Anderson, muito obrigado. Tem mais um povo nosso espalhado aqui. Diácono Isaías, Deus te abençoe. Cadê o Gui? O Gui está na bateria. Bia, muito obrigado. Douglas, você é lindo, Deus te abençoe. Obrigado, gente. Tecladista, obrigado pela paciência, filho. Que Deus te abençoe. Digam graças a Deus.